Olá, boa noite. Venho gravando esse vídeo para apresentar o funcionamento de um algoritmo escrito na linguagem C. Esse algoritmo trata-se de um jogo de campo minado. A estrutura do nosso algoritmo é a seguinte: a gente tem os includes, né, que vão carregar algumas bibliotecas do C para poder ajudar na execução do programa. A gente tem as variáveis globais, que são variáveis que vão ser utilizadas durante o nosso algoritmo, todas do tipo inteiro. A gente tem o método main, que é o método principal, é aqui onde que vai ocorrer todo o funcionamento do programa. E após o método main, a gente tem algumas funções que a gente chama dentro do nosso método main, a gente chama essas funções para executar determinadas ações. Ações específicas. Então, ora eu posso precisar de executar a mesma coisa 4, 5 vezes, em vez de replicar esse código, a gente cria uma função e sempre chama essa função. É para otimização de código. Então, feito isso, a gente tem, né, algumas variáveis, a gente tem duas matrizes e o funcionamento do algoritmo é bem simples. Vamos para o main, que no main a gente carrega a função. A gente tem uma função para criar o campo minado, uma função para validação, né, da jogada do jogador, uma para impressão para a matriz para o jogador e uma impressão da matriz com os números. O que acontece? A gente começa o main, ele vai preencher o campo. Aqui ele vai chamar a função preencher o campo, que é esta aqui, preencher o campo. Isso, ele vai executar isso aqui. Então ele vai preencher o campo, ele vai randomizar os valores, né, que ele tem um rand para nunca ficar igual à posição dos números. Depois ele vai verificar a validação dos números, porque eu tenho uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas que eu tenho que respeitar. Então, se o jogador informa uma posição muito além da minha quantidade de linhas ou de colunas, é uma jogada inválida, então ele não aceita. A gente começa então com o nosso while, né, enquanto a gente tiver vidas. Essa é a condição de parada do jogo. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente vai jogar. Então ele vai imprimir a matriz toda no valor x, né? Ela imprime toda a matriz com esse símbolo, então o jogador não sabe onde tem zeros e 1, lembrando que o 0 representa tiro, né, é uma casa sem bomba, e o 1 representa uma casa com bomba. Então ele vai imprimir a matriz em x, vai imprimir a quantidade de vidas, vai imprimir a quantidade de jogadas e a quantidade de pontos, né, soltar uma linha só para separação, e vai receber a posição x e a posição y. Ele vai validar essa questão da posição. Nessa validação do jogo ele vai comparar. Ele compara os valores informados através dos parâmetros, comparando com o campo minado. Se ele achar uma posição 0, ele não achou bomba. Printa a mensagem e ele ganha um ponto. Se não, ele acertou a bomba, que ele achou o valor igual a 1. Então ele vai perder uma vida. A gente volta no programa, continua. Se pontos é igual a 3, ele ganha uma vida. Se pontos recebe 0 e sai. Então, cada vez que ele ganha um ponto, né, acertando uma casa sem bomba, ele vai incrementando um ponto. Assim que ele chegar a 3, ele ganha uma vida e os pontos voltam a 0 e vai esse processo. Aqui eu coloquei um sleep para poder pausar um pouco a tela, para ele ver o que aconteceu na jogada dele, e depois a tela limpa para não ficar muito extenso a execução. Então esse while enquanto ele tiver vida. Se ele sair do while, acabou as vidas, então a gente chegou no game over. Abraço.